Agora o assunto é o mercado do boi gordo, é o mercado do gado pronto. E para falar a respeito do tema, nós vamos conversar agora ao vivo com o Fernando Iglesias, ele que é analista das safras e mercado e participa conosco ao vivo pela internet. Fernando, um prazer conversar contigo mais uma vez. E nós temos tido, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, em São Paulo também, uma percepção de que, bom, primeiro que a oferta de fêmeas para abate continua forte, mas houve uma certa redução em relação a essas fêmeas. Isso mexeu até um pouco pelas nossas checagens com o mercado atacadista, pelo menos no preço da carcaça de fêmea casada. Como é que está essa oferta de fêmeas na avaliação de vocês? Como é que vocês têm percebido essa oferta e como que ela tem impactado na formação do preço do boi gordo, da novilha e da própria vaca na arroba? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. E na verdade o sentimento que nós temos aqui no Safras e Mercado é exatamente esse. Ainda temos uma oferta representativa, mas nada comparado com aquilo que nós observamos em fevereiro, por exemplo. A oferta está apresentando aí redução, tanto que o que nós temos evidenciado é aumento dos preços da arroba do boi gordo, uma recuperação dos preços das fêmeas também. A carne no atacado também apresentou alta em grande parte desse mês de março. Então tivemos aí movimentos bastante oportunos dentro do mercado, espaço aí para recuperação dos preços da arroba. Os frigoríficos já não encontraram tamanha facilidade para compor suas escalas de abate. Essas escalas de abate acabaram se encurtando. Então isso promoveu realmente uma recuperação de preços. Tanto que o mercado sul-mato-grossense, por exemplo, que trabalhava abaixo dos R$300 por arroba, no caso do boi gordo, hoje já trabalha em até 310. Então, houve sim uma evolução dos preços, os preços evoluíram nas mais diversas regiões do país e esse realmente é um sintoma que essa oferta de fêmeas ela não exerce tanta pressão no mercado quanto ela já exerceu. Fernando, quando nós olhamos a demanda por carne bovina brasileira, tanto doméstica quanto externa, nós temos cenários bem distintos. Quando a gente olha para a demanda externa, nós vemos um cenário muito positivo para a indústria frigorífica exportadora. E aí eu estou setorizando bem ali o elo da cadeia produtiva, porque nós temos grandes volumes sendo embarcados, com preços por tonelada até superiores do que aqueles praticados no mesmo mês do ano passado, na mesma sazonalidade considerada, e com uma expectativa ainda maior em termos de embarques, o que quando a gente olha pelo faturamento, né, tanto em reais quanto em dólar, a gente tem ali um cenário muito positivo para essa indústria frigorífica exportadora. Se eu não estou enganado, já chegou a 163 mil toneladas no fechamento da terceira semana, enquanto que no ano passado, o mês de março inteiro, foram um pouco mais de 166 mil. Ainda faltam uns 6 dias aí para computar. Só que quando a gente olha para o mercado doméstico, a gente vê ali um cenário muito complicado sobre vários aspectos ali do consumo, de demanda, em relação a poder de compra, um arrefecimento muito expressivo nesta segunda quinzena. Como é que vocês têm percebido isso? O que isso tem causado ali no atacado, no varejo, né? Principalmente quando a gente pensa em carne bovina que vai ficando aí nas câmeras frigoríficas? Bom, basicamente nós temos aí uma demanda internacional extremamente aquecida. O Brasil é disparado a melhor alternativa global para fornecer carne bovina. Então, o Brasil tem a preferência aí do mercado asiático, tem a preferência também das compras dos Estados Unidos. Estamos vendendo aí grandes quantidades de carne bovina para o mercado norte-americano, mesmo fora da cota. O Brasil já vendeu toda a sua cota de participação nos Estados Unidos e segue vendendo aí grandes volumes. E a expectativa para 2025 é que um recorde de exportação seja novamente computado aqui no Brasil. O Brasil deve estabelecer uma nova máxima na quantidade de produto embarcado. Temos aí uma tendência de exportação em níveis recorde no decorrer de 2025. A China continua sendo nosso grande mercado, mas o Brasil segue trabalhando pela abertura de novos mercados. A exemplo do Japão, né? Nós tivemos aí uma missão brasileira no mercado japonês, no Japão essa semana. O resultado, não trouxemos a tão sonhada autorização para vender carne bovina com destino ao Japão, ainda não aconteceu isso, mas já apresentamos ali alguma evolução. Alguns passos foram dados
para que de fato a gente conseguisse essa habilitação. Dentre os mercados importadores, o Japão é o terceiro principal importador e é o principal mercado que o Brasil não acessa hoje, né? Então, realmente, essa abertura do mercado japonês seria aí a cereja do bolo para as exportações brasileiras. É um mercado importante, é um mercado que compra grandes volumes e é um mercado que paga caro pela carne bovina. Então, o mercado japonês realmente tem um potencial imenso pela frente. Quando olhamos para o mercado interno, poder de compra realmente reduzido da população, dificuldade de aquisição de produtos, isso é natural, e isso vai fragilizando os preços da carne nesse primeiro trimestre. Apesar de ter uma melhora na primeira quinzena, houve sim um enfraquecimento na segunda, o que é bastante compreensível pelo baixo poder de compra da população brasileira, que vai seguir priorizando em todo 2025 o consumo de proteínas mais acessíveis. Fernando, quando a gente está falando de Japão, né, e tem essa grande expectativa, que ainda não tem a data, inclusive, para a visita dos japoneses aqui, mas se sabe que eles vão vir. Claro que está se esperando a Organização Mundial de Saúde Animal ter a consideração de área livre de febre aftosa sem vacinação. Mas um aspecto que sempre chama atenção e que a gente sempre comenta é que o Japão paga melhor pela carne bovina. Então, sei que não está na pauta, inclusive, mas em relação ao perfil de carne bovina que os japoneses adquirem, que perfil é esse? E quando a gente fala que paga mais, o que seria esse mais? Quando a gente estaria falando por preço de tonelada hoje, se a gente considerar outros fornecedores para o Japão, por exemplo? Bom, estamos falando aí de aproximadamente 8, 9 mil dólares a tonelada, até mais do que isso, né? São cortes ali de alto valor agregado. E lembrando aqui o seguinte, quem fornece carne em grande quantidade para o mercado japonês, tipicamente é a Austrália e Estados Unidos. São os dois aí principais fornecedores de carne para o Japão. E quando nós olhamos aqui para o Brasil, nós podemos pensar assim, mas a carne brasileira, ela pode não atingir esse grau de exigência que o Japão está pedindo. Porém, o que nós precisamos avaliar aqui é que o Brasil evoluiu muito ao longo dessa década no acabamento dos animais, nos cortes que o Brasil tem disponibilizado. Nós temos um crescimento da qualidade da carne brasileira. A carne brasileira hoje ela reúne muito mais atributos, tem muito mais qualidade do que ela tinha 5, 10, 15 anos atrás. Então, o valor agregado do produto brasileiro também está crescendo no mercado internacional. O produto brasileiro ele consegue atender nichos de mercado mais exigentes por conta do investimento que a indústria fez, que o pecuarista fez em genética, em manejo. Tudo isso gerou uma qualidade a mais nos animais hoje que são abatidos aqui no Brasil e oferece essa perspectiva que o Brasil, de fato, possa conseguir ali atender essas exigências de um mercado que pede demais, que é o caso do Japão. O Japão pede tem uma série de especificações técnicas nas vendas com destino ao mercado japonês, mas quando se trata de preço, o Japão remunera muito bem. Então ele exige muito, mas também a remuneração ela compensa, né, todo esse grau de exigência que eles têm. Tá certo, Fernando. Fernando, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, né, e enquanto você falava, tá, os grupos de pecuaristas, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, eles se manifestaram, estão dizendo aqui a respeito da capacidade de produção, inclusive com raça Nelore, e esse retorno do pecuarista é fantástico em relação à capacidade de terminação e acabamento também que eles estão colocando. As mensagens começaram a chegar aqui neste momento, estão bastante contentes com o fator disso poder vir a ocorrer, mas uma pergunta que fica é em relação, por exemplo, quando a gente olha o padrão de carne bovina que nós exportamos para a China trouxe algumas exigências, como por exemplo a era do animal, né, o tipo de acabamento, né, então assim por diante. Japão deve fazer algo semelhante. Então a gente pode pensar que daqui a algum tempo a gente vai ter também, além de um boi China, que hoje praticamente diluiu, mas também um boi Japão, um boi que vai atender esse mercado especificamente? Sim, é possível que isso aconteça, que nós tenhamos essa tipificação dentro do mercado. E lembrando aqui o seguinte, a partir do momento que a indústria começar a fazer essas exigências de acabamento dos animais, eles vão pagar prêmios por isso.
até porque nós estamos falando aí de cortes de maior valor agregado. Então, a bonificação que o pecuarista vai atingir entregando esse tipo de animal para a indústria, ela vai ser bem maior do que a média que nós estamos acostumados. Então, vai lembrar muito realmente esse fenômeno do boi China que aconteceu ao longo dessa década, e isso, sem dúvida, foi um dos processos que revolucionou a pecuária de corte aqui no Brasil. O mercado chinês acabou exigindo precocidade aqui do Brasil. O Brasil foi lá e entregou toda essa precocidade com uma altíssima qualidade com destino ao mercado chinês. A mesma coisa tende a acontecer agora, a partir do momento dessa abertura. Lógico, nós temos sempre que frisar aqui, negociações bilaterais, elas não são necessariamente rápidas, né? Então, essa questão da carne bovina está se arrastando há mais de 20 anos. Então, esse é um ponto que vai exigir muita paciência por parte aqui do Brasil, vai exigir muita tranquilidade para conduzir essas negociações, para conseguir costurar um acordo que seja favorável também ao Brasil, olhando ali o aspecto sanitário, olhando o aspecto tarifário. Então, são uma série de elementos que precisam ser avaliados nesse acordo bilateral para que, de fato, nós tenhamos aí boas vantagens também em fornecer produto para esse mercado tão importante.